Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos ver o livro de Geografia e vamos usar os dois livros de Geografia, tanto o Sucesso como o Formando. Nós vamos começar pelo Sucesso, na página 44, e vai da 44 até a 46. Nós vamos falar no livro do Sucesso, né, começando nosso assunto do segundo semestre de Geografia, sobre a paisagem, né? E ele já inicia fazendo uma pergunta, né? Se a gente já parou para prestar atenção no espaço que está ao nosso redor, né? Na nossa casa. A gente já parou para prestar atenção nesses elementos que a gente vê ao redor da nossa casa, né? Que compõem. E todos os espaços, todas as paisagens, né? Elas compõem vários elementos. Tem os elementos naturais, que são o solo, as árvores, a vegetação, né, plantas, a água, que veio são elementos naturais porque eles vieram da natureza. E tem os elementos construídos pelos homens, que são as casas, os prédios, né, que compõem a paisagem. Em algumas paisagens, né, como eu já falei, predomina os elementos naturais e outras predominam os elementos culturais ou humanizados. Os elementos naturais da paisagem, né, como eu já falei, são as coisas que vêm da natureza, as árvores, a água, as plantas, toda essa vegetação. E os elementos culturais ou humanizados é porque foi construído pelo homem. Ele que construiu e formou, né, aquela paisagem. E aí, as paisagens, elas vão sempre mudando, né? Vocês ainda são muito criança, mas acredito que vocês podem até perguntar pro pai de vocês, pra mãe, como era a Ceilândia, a nossa cidade, a Ceilândia, quando eles eram crianças, se eles nasceram aqui, né? E como está hoje. Então, com certeza teve essa variação, vai mudando o espaço. A paisagem, ela não fica a mesma. É muito difícil ter uma paisagem que fica a mesma para sempre. Às vezes, a grande maioria delas sempre vão mudando ao longo do tempo. E aí nós podemos observar na página 44 um exemplo da cidade de Recife, né? Como era Recife antes e como é Recife depois. E aí a gente vê diferenças de prédios, né? Então ela já é uma paisagem que foi modificada pela ação humana, né? Porque antes não tinha prédios, agora já tem prédios. E também sofreu alteração da natureza, porque já tem mais árvores do que tinha antes, né? Na foto de antes tem mais o rio e a ponte. Quando a paisagem só compõe elementos natural, né? A gente vai chamar ela de paisagem natural. E aí você observa essa praia na página 44, linda, com árvores, e ela é uma paisagem natural, porque ninguém modificou, né? Não teve nenhuma ação humana nela, ela está do mesmo modo. Tem o mar, a areia e as árvores. E aí, na página 45, você já observa a paisagem modificada, que é aquela que sofreu alteração, seja por fenômenos naturais, né? Como terremotos, chuvas fortes, que elas também modificam a paisagem, né? Quando tem tipo uma chuva muito forte, arranca árvores, cria buracos, né? Destrói plantações, destrói casas. Então tem essa modificação. Ou então ela é uma paisagem modificada por conta da ação do homem, porque ele construiu coisas naquele ambiente. Aí a gente já observa aí o mar, né, com a areia, porém já tem prédios, né, tá bem pequeno, mas a gente pode observar que na rua, na avenida, foi construída uma avenida, então tem carros, tem automóveis, que tudo isso é construção do homem. E nas paisagens, elas existem vários elementos. Se você olhar para
uma foto de uma paisagem, você vai ver, ou até mesmo ao redor da nossa casa, né? Você for aí para fora da sua casa, a gente vai ver vários elementos que constituem essa paisagem. E um deles são da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas, o céu, né? Então essa paisagem é totalmente natural. E os outros elementos que a gente pode observar numa paisagem foram construídos pelos homens, como eu já disse, como os automóveis, as casas, os prédios, as ruas. E nas paisagens culturais que foram feitas pelo homem, a gente pode dividir ela em duas, que é a paisagem rural e a paisagem urbana. Essa paisagem urbana, ela é uma paisagem formada pelas atividades agrícolas, né? Então a gente vai encontrar nessa paisagem plantações, vai encontrar as aves, vai encontrar boi, porco, né? Vai encontrar animais. E a gente pode ver essa paisagem mais em fazendas, em roças, em sítios, em chácaras, que é uma paisagem que vai constituir isso, vai ter porcos, galinhas, boi, vai ter plantações. Então essa é uma paisagem rural. E a paisagem urbana é uma paisagem constituída por elementos como as ruas, as avenidas, praças, os prédios, e a gente encontra mais na nossa cidade, por isso que é uma paisagem urbana, né? Aqui na cidade de Açailândia a gente vê as praças, vê casas, vê prédios, e todas essas são paisagens culturais, tanto a rural como a urbana. E é isso sobre a paisagem, né? Então a paisagem está ao nosso redor, a gente sempre observa, e a gente tem que ter a noção que a paisagem ela sempre vai mudar, nunca vai ser a mesma. Até mesmo porque na nossa própria casa mesmo, né? Às vezes os pais fazem uma reforma, então já mudou aquela paisagem, ou quando chove muito forte, né? As ações da natureza, ou as ações do homem de construir algo naquele lugar, de derrubar árvores e construir prédios. Então a paisagem ela sempre vai mudando ao longo do tempo. Lá na página 46 tem apenas duas questões para vocês fazerem. A primeira, você só vai pintar o que não faz parte da paisagem natural, o que não vem da natureza. E na segunda, você vai comparar a figura A e B e responder as perguntas A, B e C. Porém, eu acredito que o espaço aí para as respostas é pequeno, está pedindo para você escrever num caderno. Se você tiver um caderninho, você pode copiar. Se você conseguir escrever só nesse espaço, também pode, viu? E aí, do livro de sucesso é isso, quando você terminar, você vem pro livro de Geografia do Formando, e no Geografia do Formando vai começar na página 17 até a página 20, até a metade da página 20. E esse assunto de geografia é os componentes da natureza, que é um assunto que a gente já viu no bimestre passado em ciências, né? Que são os recursos naturais, a água, o solo, o mineral, o ar, que são os recursos naturais que a gente precisa para a sobrevivência humana. Então, é um assunto que a gente já viu, mas se você quiser, você pode estar fazendo a leitura para responder as atividades. Qualquer dúvida, só perguntar para a tia, viu? Beijinhos e até amanhã.